Shalom, graça e paz, paz do Senhor. Enfim, seja abençoado e seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia, porque hoje tá especial. Nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto de interesse de todas as pessoas. E nós trouxemos aqui, é claro, um grande homem de Deus que vai estar falando aqui sobre fé, finança, família, reino. Enfim, eu tenho certeza que está impactante. Então você vai já pegar a sua Bíblia, você vai convidar sua família para sentar aí no sofá, porque o nosso papo de Bíblia está muito especial. E está aqui com a gente o nosso convidado, né, o Wellington do grupo WK. E ele vai trazer aqui a sua experiência e nós vamos bater um papo de Bíblia sensacional, não é isso, meu amigo? Exatamente. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, Pastor Márcio, Pastor Poliana. É uma alegria e falando um pouquinho, apresentando rapidamente sobre o Wellington. Eu sou CEO do Grupo WK, uma empresa especializada no segmento de consórcio, em investimento, em operações financeiras. Pai de duas meninas, duas princesas lindas, casado com a Roberta, cristão, e uma empresa que tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Glória a Deus. Então, fica ligado aí que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E Essa é- estamos aqui, é claro, com a pastora Poliana, minha esposa, minha companheira. E nós estamos juntos já agora nesse projeto do Papo de Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai usar ela poderosamente, não é isso, minha Agora esposa? vamos ficar definitivo aqui, gente. Muito feliz de estar mais uma vez participando e uma honra também estar aqui recebendo o Wellington, a esposa dele também está aqui com a gente, a Caris. E vai ser, gente, vai ser tremendo, tá? Não sai não, fica ligado que vai ser bom, vai bombar isso aqui hoje. Então pega aí, compartilha, já manda aí, já clica lá no aviãozinho, manda para todos os seus amigos, chama ele pro Papo de Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Então, vamos pro Papo de Bíblia. Eu vou pedir a pastora Poliana e você vai abrir a sua Bíblia aí, né, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, no versículo 10, tem uma palavra aqui que vai edificar e, é claro, vai nos dar o destino para esse bate-papo. Pastora Poliana, lê para nós. Vamos lá, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Então nós vimos aqui que o princípio que Deus deu a Salomão para que ele pudesse ter muita prosperidade na sua vida foi a questão de honrar o Senhor. Tudo aí parte no princípio da honra. E eu sempre gosto de trazer uma definição. Uma das definições que tem para honra é você colocar na frente a pessoa que está sendo honrada. E quando a gente honra o Senhor com nossos bens, nós estamos falando assim, Senhor, mamon, ele não é mais importante. Exatamente. Porque Jesus chama o dinheiro de um Deus. Então, quando a gente honra o Senhor com os nossos bens, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, isso daqui não tem importância para mim. Sim, O que tem importância para mim é a tua presença. verdade. Então, quando eu dou honra, eu coloco na frente. Eu coloco na frente. Então, quando eu honro, por exemplo, aí é um princípio que Deus estabelece, aí nós vamos ver em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1, versículo 2, honra teu pai e tua mãe. Então, o que você faz quando você está honrando uma pessoa? Você coloca ele na frente. Exato. Você vai submeter-se assim, puxa, eu sou o que eu sou, por quê? Porque o meu pai me deu esse valor, porque a minha mãe me deu esses valores, eles criaram esse valor. Então você está dando honra, você está colocando eles na sua frente. E assim é com todo segmento que você vai, aonde você honra uma pessoa. Eu acho interessante, tem um versículo, né, lá em Filemon, que o apóstolo Paulo vai ensinar e vai falar assim, considere o outro melhor que você. Considere o outro melhor que você. Por que ele está falando isso? Uma questão de honra, uma questão de humildade. E quando você faz isso, o Senhor prospera a sua vida. Então, vamos começar aqui e vamos botar aqui agora o Wellington, meu amigo.
Você é um camarada de muita fé. Tem muitas Amém. experiências extraordinárias que nós já começamos, é impactante. Querido, você vai ver o quanto Deus deu experiência a esse homem. Não só ele, a sua esposa, a sua família, é um negócio de louco. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Conta um pouquinho pra gente. Vamos entrar aí Vamos lá. nessa história sensacional. Então, pastor Márcio e pastora Poliana, de fato, eu tenho muitas experiências financeiras e eu sempre perguntava a Deus, por que tantas experiências financeiras? E hoje, aos meus 48 anos, eu tenho entendido o porquê. Primeiro, falar um pouquinho da nossa trajetória, como eu cheguei aqui. Me lembrei daquela passagem em Gênesis, onde Deus fala para Abraão, sai da tua parentela e que o Senhor mostrarei uma nova terra. E eu saí do estado do Rio de Janeiro e fui para o Espírito Santo, vim aqui para o Espírito Santo, há exatamente há 22 anos atrás, cheguei aqui em 2003. Uma pessoa totalmente despreparada, um improvável. Eu comecei a carreira trabalhando com meu pai. Meu pai tinha uma corretora de seguros e comecei nesse segmento, no ramo de corretagem de seguros. E dali eu comecei como office boy, né? Hoje nem existe mais essa profissão, mas meu pai, com toda a sabedoria, ele foi me ensinando a passar por, me colocando em todos os setores, desde do cargo ali como office boy em cada departamento. E ao chegar aos 21 anos, meu pai falou, olha, você já está preparado agora para ser um gestor. E dali eu fiquei mais um tempo com ele, com 25 anos para 26 anos, fui para o Espírito Santo desbravar e montar a minha própria empresa. Montei a minha própria corretora de seguros e até então ali o segmento era na parte de seguros. E como toda empresa, né, a gente começa do zero, é algo sempre desafiador, né? Então, você imagina, começar do zero é desafiador para todo empreendedor. Só que eu me deparei diante de uma irresponsabilidade minha de ceder o meu nome para terceiros, né? E aí lá vai eu herdando uma dívida de hoje aproximadamente em torno de R$1 milhão. Meu Deus. Então, você imagina, começar do zero é difícil. Imagina você começar já com um déficit de R$1 milhão. E ali, realmente, foi algo que, assim, não tem uma outra forma a não ser você trabalhar e você realmente se apegar a Deus, né? É claro que ainda garotão, jovem ainda, né? E realmente a gente acaba que quando você não busca Deus pelo amor, você vai pela dor, né? E ali realmente foram momentos difíceis da minha vida. Foi quando eu trabalhei por 4 anos para honrar esses compromissos, para quitar essa dívida. E as estratégias que eu usei, né, fui fechando parceria com várias revendas de veículos, onde a gente conseguiu fechar grandes negócios, onde essas revendas já vendiam os carros e os carros saíam segurados pela minha empresa. Depois, ao passar esses 4 anos, minha empresa, aí até então, começa do zero, depois de 4 anos. E foi quando eu comecei a buscar realmente a Deus, porque esse baque foi algo que me abalou muito. E chegou momentos que, durante aquele período, foi momentos que realmente eu conheci a fome. Porque, você imagina, naquele período que eu estava ali endividado, foram períodos que, devendo a agiota, devendo a vários empresários, várias pessoas, e ali, pastor Márcio, por muitos momentos me faltava coragem para eu poder encarar aquela realidade. E naquele momento, eu pensava, por que eu estou passando tudo aquilo? Por que eu estou passando por esse deserto? Mas lá no fundo,
algo me dizia, tudo tem um propósito na nossa vida. Se algo está acontecendo, é porque Deus está permitindo que isso aconteça. Então, eu já quero dizer para você, empresário que está me assistindo, eu quero declarar sobre a sua vida. Se você está passando por um deserto, nesse momento, está passando por uma escassez, eu quero profetizar na sua vida a partir de hoje, que Deus está virando esse jogo. Aleluia. Deus está derramando uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Deus está te dando um direcionamento. Assim como Deus deu na minha vida. Ele está direcionando os seus caminhos. Porque a minha vida mudou quando eu deixei Deus guiar os meus passos. Então, pastor Márcio, naquele momento, quando eu percebi que não era pelas forças dos meus braços. Muitas vezes o empresário, pastor Poliana, ele se julga autossuficiente, ele quer usar as próprias forças, o próprio entendimento, o seu network, e ele não, eu vou conseguir dar a volta por cima. E todas as vezes que eu me julgava autossuficiente, achava que eu conseguiria ali, diante do meu relacionamento, é aonde realmente as coisas davam mais errado ainda. E foi quando eu percebi que a minha vida estava totalmente dependente de Deus. Eu tinha que me colocar na total dependência do Senhor. Então foi quando eu percebi que ou eu me apegava a Deus naquele momento, ou do contrário, eu ia me afundar ali, pastor Márcio, mais ainda. E aí foi quando, nesses 4 anos, eu consegui liquidar e dar a volta por cima. Eu teve uma experiência que me marcou muito, foi quando, de fato, nessa trajetória, quando eu conheci a fome, e eu nunca vou esquecer desse momento. Foi quando eu estava morando em uma kitnet, morando de favor, uma kitnet pequena, e eu tinha um pequeno armário que era a minha despensa. E ali eu abri aquele armário e não tinha nada. E naquele momento eu fui me dirigindo era um domingo à noite, me dirigindo para a igreja, e aí fui para o culto. E aí, terminando o culto, voltei, e as lágrimas caindo, porque tamanha era a minha fome ali. Naquele momento ali, eu ficava pensando, cara, como que eu vou... Agora, hoje que eu estou conhecendo o que é a fome. E eu ficava pensando em tantas pessoas, né, passando por isso, tantas crianças carentes. E aí eu cheguei em casa, e aí eu fui logo me dirigir para o quarto. E, pastora Poliana, ali eu pedi a Deus para que o sono chegasse logo, para eu esquecer a fome. E aí eu orava, pedia a Deus, falei, Senhor, manda esse sono, envia esse sono para chegar logo, eu quero dormir logo, que eu quero esquecer essa fome. Jesus. E aí, naquele momento, quando acabei aquela oração, eu abro a palavra do Senhor. Qual o versículo que aparece para mim? Nem só de pão viverá o homem, mas Mateus. de toda a palavra. Mateus capítulo 4. E aí, naquele momento, até hoje, eu nunca vou esquecer, eu sinto como fosse, foi o Espírito Santo me guiando até aquela despensa, aquele armáriozinho, que até então eu tinha horas atrás, antes de ir para o culto, eu tinha aberto, e eu me dirigi àquele armário. Naquele momento, pastora Poliana, eu abro aquele armário, eu avisto uma caixinha pequena de Nescau e uma caixa de leite desnatado. Eu falo para você que eu nunca dei tanto valor naquele momento, aquela latinha de Nescau, aquele leite, e aquilo ali representava para mim mais do que qualquer fortuna, qualquer dinheiro. E aquilo ali, naquele momento, eu preparei 2 copos, enchi, botei o leite e tal, eu preparei o Nescau e eu
tomei um copo, tomava e dando glória a Deus, pastor Márcio, glória a Deus, e gritava dentro daquela kitnet, parecia um louco, mas aquele grito de gratidão. E eu falava, Deus é bom, Deus é bom. E depois de 2 copos de Nescau, né, dá aquela sustância, né? E aí eu dormia feliz. E aí aquilo ali eu falava assim, aquilo ali é só um sinal do que Deus vai fazer na minha vida. Glória a Deus. E aí, na minha caminhada, foi quando eu comecei a trabalhando e tal. E depois de mais 4 anos, por uma questão de uma imprudência, eu, numa operação que eu tinha feito com um grande cliente nosso, era um dos meus maiores clientes, e eu tinha emprestado praticamente todo o meu recurso, porque era um cliente que eu tinha todo um interesse comercial nessa pessoa. E aí tomei meu segundo baque, porque aí eu fiquei com prejuízo com essa pessoa. E aí lá vai eu de novo. Segundo prejuízo financeiro ali, praticamente ali eu perdi tudo. E foi quando eu, naquele momento, foi aonde eu entendi que, como diz até na Bíblia, que nós devemos ser prudentes, né? A palavra de Deus diz todo momento ali como nós devemos ser prudentes. E aí foi quando, em muitos momentos ali, pastor Márcio, eu era aquela pessoa muito olhando ali muito para o dinheiro, né? Sempre olhando pelas coisas materiais, financeiras. Naquele momento, eu entendi que o meu coração é estar 100% no Senhor. E naquele momento, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, a partir do momento, desse momento, o meu coração ele é totalmente seu. Glória a Deus. E pode mandar, pode enviar qualquer banquete, qualquer provação, e eu vou mostrar que realmente meu coração está no Senhor. E eu nunca vou esquecer, eu lembro, na época, eu estava devendo 80, eu estava com várias dívidas, e aí eu fui quitando. E eu tinha uma dívida de 80 mil reais, isso em 2007. 80 mil reais era como fosse hoje uns 800 mil, mais ou menos. E uma pessoa chegou na minha empresa e falou assim, Wellington, diante de você ter já me ajudado muito no passado, eu tenho 100 mil reais aqui e eu tenho mais 400 mil dentro do carro. E eu não estou te emprestando, eu estou te dando. Eu estou doando essa verba para você. Só que, pastora Poliana, eu sabia a origem desse dinheiro. Era um dinheiro ilícito. E na mesma hora eu lembrei. Eu falei assim, Senhor, meu coração está no Senhor. Glória a Deus. E aí entra a fé, né? Entra a fé. E eu, na mesma hora, eu falei assim, mas faz o seguinte, deixa esse dinheiro hoje aqui comigo e amanhã eu te devolvo. Ele não entendeu, mas seguiu o que eu tinha pedido. Pastor Márcio, imagina, R$500 mil, isso em 2007. Então, nós estamos falando ali de mais de 2 milhões, isso em dinheiro vivo, né? E eu precisando apenas de 80 mil, né? E aí, ele deixou ali aquela quantia comigo e eu fui e chamei meus colaboradores. Eu falei, pessoal, trouxe até a minha sala. Eu falei, olha só, muitos de vocês hoje devem estar passando por algum aperto financeiro, por alguma dificuldade, deve estar com o nome negativado ou algum problema de saúde e precisaria de tão pouco para resolver a vida de vocês. Assim também está a nossa empresa. A empresa precisa de honrar um compromisso de 80 mil reais. E
uma determinada pessoa doou esse dinheiro aqui. Aí abri a sacola, no meio de todos eles. Ficaram assustados, nunca viu tanto dinheiro Muito, né? na vida deles. E eles ficaram... E eu falei assim, sabe por que eu estou trazendo vocês aqui na minha sala? Porque enquanto o coração de vocês e do ser humano estiver aqui, ó, no dinheiro, a vida de vocês não vai adiante. Mas quando a confiança e a fé e o coração de vocês estiver em Deus, aí vocês vão ver o que Deus vai fazer. Aleluia. E por que eu estou trazendo vocês aqui na minha sala? Porque vocês vão ser prova viva do que Deus vai fazer Glória a Deus. neste lugar, nessa empresa. E mais uma vez eu quero falar para você, aonde está o seu coração? Será que seu coração está em Deus ou no dinheiro? Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje o seu coração está no Senhor. Amém. Porque Aleluia. é Ele que é o seu provedor. É Ele que é a fonte da água viva. É a fonte do dono. Deus é o que nos dá sabedoria. É o que nos dá direção. É o que nos dá prosperidade. Que nos direciona no caminho certo. E o seu coração, a partir de hoje, está em Deus. Não está no Mamon, que é o Deus Mamon que muitos hoje estão servindo. E quanto mais as pessoas buscam dinheiro, mais o dinheiro foge, sai de vocês, ele afasta de vocês. Então, pastor Márcio, o que aconteceu? Naquele momento, eu falei, vocês vão ser a prova viva do que Deus vai fazer. Nesse lugar. Na ocasião, no outro dia, eu chamei só os meus pastores para pedir um direcionamento a eles. E meu pastor, ele, em poucas palavras, ele só falou o seguinte. Ele falou assim, Wellington, muitas pessoas hoje, por tão pouco, se vendem e por tão pouco aceitaria qualquer dinheiro hoje. E você está recusando essa quantia. E a minha esposa, que está aqui do meu lado, ela falou assim, meu filho, nós vamos ter uma história para contar para os nossos filhos. Glória E a realmente, Deus. nós não vamos aceitar esse dinheiro. E naquele momento, ele falou assim, meu filho, se você aceitasse esse dinheiro, você estaria confiando no Deus Mamon. E no mundo espiritual, ao colocar esse dinheiro na conta corrente, você estaria contaminando a sua conta corrente. E hoje, ao você recusar esse grande recurso, hoje você foi aprovado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bênção. E aí, eu liguei para essa pessoa e fui e devolvi o dinheiro a essa pessoa. E eu falei, você também vai ser prova viva do que Deus vai fazer. O que aconteceu? Eu falei, Senhor, agora é contigo. Eu quero dizer para você, quando você confia em Deus, você pode ter certeza, jamais o Senhor vai te frustrar. Aleluia. Porque o Senhor, Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus Ele fez na minha vida foi algo que, da mesma forma que Ele fez na minha vida, eu profetizo que Ele vai fazer na sua vida 100 vezes mais. Aleluia. O que aconteceu, pastor Márcio? 2 dias depois, recebo uma ligação. Gostaria de falar com o senhor Wellington. Falei, pois não, é ele mesmo. Senhor Wellington, me deram boas referências a seu respeito. Tem como você dar um pulo aqui na minha empresa que eu preciso fechar aqui uma operação? Resumo. Fechei uma operação que a minha comissão foi 7 vezes mais o que eu Glória a precisava. Deus. Glória a Deus. Só que o mais gostoso, fruto do meu suor, Deus honrando o meu trabalho. Então, pastor Márcio, quando a gente de fato abre o nosso coração e a gente confia em Deus, as pessoas hoje, infelizmente,
estão com os olhos voltados ao dinheiro, servindo ao Deus Mamon. Enquanto as pessoas entenderem que a nossa dependência, pastor Márcio, está em Deus. isso. É Ele que provém. É isso. É Ele que nos sustenta. Ouvindo a sua história, eu lembro da história de Daniel. Né? É igualzinho. A bandeja, A né? bandeja. Também pensei No na seu hora, caso, a bandeja. no seu caso, foi, né, quase 500 mil, 100 mil o cara deixou com você. Aí lendo aqui, você que está em casa, Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Mesmo. Escolha como você fez. Deus sempre vai nos proporcionar a escolha. Deus sempre vai nos dar a escolha. Né? A Bíblia fala de porta estreita, porta larga. Qual que você vai escolher? Você poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Não, vou pegar esse dinheiro aqui, né, de um amigo que está me retribuindo o Depois favor, devolvo, mas e Deus? Será que Deus estava aprovando? E uma outra coisa, Wellington, quando eu olho para a história de Daniel, isso daqui é muito profundo. Por quê? Olha o contexto de Daniel. Daniel era escravo. O rei Nabucodonosor tomou a cidade de Judá. Agora o povo está como escravo. Poderia só assim, olha a oportunidade que eu tenho aqui. Estou assentado, né, à mesa do rei, no palácio do rei, sendo servido, comendo da comida do rei. Mas a comida do rei, ali não era bênção para ele. Não era aquele momento que Deus iria proporcionar junto ao rei com ele. E ele teve o quê? Discernimento. Quando você tem discernimento do que você vai viver em Deus, você vai conseguir identificar o que é bênção de Deus, o que é bandeja do diabo. Isso aí. E o grande problema é que hoje, por conta da carnalidade, da falta de comunhão com Deus, você não consegue identificar o que é uma bandeja do diabo, o que é bênção de Deus. Aparentemente, se você fosse olhar o contexto, seria o quê? Seria uma bênção. Enquanto os amigos de Daniel estavam lá na escravidão, ali não, ele está no reino, porque tem um propósito dele estar ali. Ele era alguém importante dentro do reino dele, dentro de Judá. Mas como ele toma aquela decisão, como você tomou, sempre vai ter uma consequência como veio sobre a sua vida. E aí eu quero ler lá no versículo 19, que diz o seguinte: E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais douto de que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano de Ciro. Por conta daquele ato, né, Deus os destacaram. Porque foram 4. Daniel, ele se assentou e chamou os seus amigos. Falou, não vamos nos contaminar. Vamos ficar aqui por quê? Porque Deus tem mais. E eles foram longínquos no reino por conta daquela atitude. Então, a nossa atitude tem muito poder diante de Deus. Então, você que está em casa, ouviu esse pedacinho dessa experiência, junto com essa palavra da Bíblia, eu quero falar para você, cuidado com as bandejas que o diabo te oferece. Mas tenha discernimento para entender que as bênçãos do Senhor é muito maior que as bandejas que o diabo te oferece. Porque às vezes aquilo que você vai pegar é momentâneo, mas o que Deus tem para você é para sua posteridade. Sim. Vai passar para você, vai passar para os seus filhos, vai passar para o seu neto, vai marcar. Olha, milhares de anos se passaram e nós estamos aqui falando de quem? Da história de Daniel, que nós vamos ter uma identificação com situações da vida que acontecem conosco. Então, queridão, eu profetizo que esse momento difícil que você está passando
você vai rejeitar também as bandejas do diabo, porque depois se prepara, porque a bênção de Deus vem grande para você. Que é bem interessante, né, que o Wellington contando, quando ele fala que ele começa a buscar o Senhor, né, e falar com o Senhor, você se coloca você se posiciona, na verdade, né, com o Senhor. E é daí que vem esse discernimento. Na busca com o Senhor que dá esse discernimento para a gente. Porque talvez em um outro momento, ou uma outra pessoa, iria falar assim, olha, Deus abriu uma porta, olha que bênção. Deus usou uma pessoa lá, e a gente tem essa fala, Deus usa quem Ele quer. O dinheiro não é um dinheiro lícito, mas Deus está usando, Deus usou a mula. Por que não pode usar uma pessoa que está com dinheiro que não é certo? Mas o dinheiro está errado lá, mas comigo vai ser abençoado. E esse discernimento de espírito, e esse discernimento mesmo ali de, não é o momento. Eu coloquei nas mãos do Senhor, é Ele que vai prover, Ele que vai fazer. E o muito interessante na sua fala, de falar com seus colaboradores, né? Vocês também serão testemunhas. E o Senhor, quando Ele te abençoa, quando você anda nos caminhos do Senhor e Ele te abençoa, a bênção e a prosperidade do Senhor, ela reflete em todo mundo que está em volta. Isso aí. Isso que você falou é um princípio de Deus. E eu achei, assim, muito... Eu fiquei emocionada com essa sua fala. Confesso que eu fiquei emocionada. E imaginando isso. Como que a nossa vida ela pode ser abençoada e a gente lembrar que Deus é tão misericordioso que através de um justo, Ele abençoa todos que estão em volta. Inclusive, foi o que você falou, né? Você também vai ser testemunha, né? Esse rapaz, né? E eu acredito que o Senhor, se não trabalhou na vida dele, vai trabalhar através desse testemunho. Incrível. Posso compartilhar uma outra experiência que veio? Não? E essa me impactou muito, porque eu lembro de um outro baque que eu tinha tomado. Vou falar em números aqui, até para edificar a fé de muitas pessoas que estão me assistindo. E isso já tem um tempo, e foi um baque de $500 mil. E aquilo ali, nesse período, a gente também estava passando por muitas turbulências. E eu estava, nesse momento, num dia, no culto, e o Espírito Santo ministrou no meu coração: oferta 10% do seu prejuízo. Falei, como assim? 10% do meu prejuízo? E aí eu falei, porque a gente geralmente é o quê, né? Tudo daquilo que a gente arrecada no nosso lucro, você vai dar do né? que você ganha, né? Não do que você está devendo. Agora do prejuízo, eu falei, mas Senhor, que aí entra a questão de a gente obedecer. Falei, Senhor, vou obedecer. E aí eu fui, e aí fiz lá a oferta, 10%. Quando eu fiz, pastora Poliana, meu coração ficou em paz. Eu falei, olha a senha aí, olha, de Deus. É de Deus. Estou em paz. E aí, passado alguns dias, eu, para minha surpresa, fecho uma operação que realmente assim me surpreendeu, porque era uma campanha, né, na época uma campanha no meu segmento de consórcio. Em poucos dias eu fechei, foi 27 milhões, né, irmão? 27 milhões em consórcio. Uau! E assim, o Senhor retribuiu muito mais daquilo do meu prejuízo. Fidelidade. Então, assim, e eu fiquei assim, gente, como que Deus, Ele nos surpreende, Ele nos dá muito mais, né, até do que a gente pede, né? E aí, paralelo ali, aquela experiência, lembrei um outro episódio também, que a gente estava com um compromisso que a gente precisava pagar lá na questão lá das obras, né? A gente estava gastando muito na nossa casa que a gente estava construindo. Acabou que a gente excedeu um pouquinho, gastamos muito mais do que a gente imaginava. Obra é normal, sempre assim, gente, né? sempre assim. Você imagina X e você gasta 3 vezes mais.
E aí faltava ali uma quantia bem significativa para a gente terminar. E eu falei, amor, nós vamos vender os nossos carros. E aí depois a gente compra outro e tal, e vamos ficar a pé, andando de Uber, mas vamos vender os nossos carros. E aí vamos botar os carros para vender. E aí nada dos carros vender e tal. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. Vou te dar, Senhor, uma semana para esses carros vender. Se esses carros forem vendidos em uma semana, eu vou pegar 1/5 desse valor e eu vou ofertar num projeto social lá no Nordeste. Ao todo, os carros vendidos era 500 mil, exatamente 500 mil, e a gente ia doar 100 mil lá para o projeto lá no sertão. Aí minha esposa, sabiamente, né? Minha esposa falou assim, amor, ao invés de doar 100 mil para um projeto desse, vamos abençoar mais projetos, né? E vamos abençoar em 5 projetos de 20 mil. Porque, querendo ou não, 20 mil já é uma grande ajuda, né? E você abençoa mais projetos, outras igrejas, enfim. Falei, amor, muito bacana essa ideia sua. E eu falei, perfeito. Falei, Senhor, vamos lá. Uma semana. Passa um dia, pastora Poliana, nada. 2 dias, eu só olhando no telefone com aquela certeza, convicção que os carros iam ser vendidos. Passa 3 dias, 5 dias, 7 dias. O telefone não toca e os carros não foram vendidos. No 7º dia, eu olho meu WhatsApp, a minha secretária, minha colaboradora, me manda uma mensagem e fala, Wellington, olha aí, ó. Uma das administradoras de consórcio que a gente representa, né, um dos bancos, tinha acabado de depositar naquele momento R$500 mil de bônus só pelos resultados que a gente estava dando para ela. E, ou seja, a gente não precisou vender os carros e no 7º dia, R$500 mil entrou na nossa conta. Deus proveu, mas de uma forma, da forma diferente dele, não da forma como você Só que pensou. olha só, pastor Poliano, olha aqui, você vê como que Deus ele é perfeito, tremendo. O que que eu, depois eu vou passar para vocês assim, qual foi a lição que eu tirei disso. E aí na mesma hora eu falei, amor, agora nós vamos cumprir também com aquilo que a gente acordou de abençoar, né, os projetos. Na mesma hora eu fui lá, liguei para uma igreja de um determinado local, lá da Serra. E aí eu liguei, pastor, tudo bem e tal. Pastor, me passa o Pix aí da igreja. Queria fazer uma oferta aí de 20 mil aí para a igreja. Pastor Poliano, só havia aquele silêncio no telefone. Ele falou assim, Wellington, você se importa botar no Viva Voz e tem como você repetir isso novamente, isso que você acabou de falar? Falei, pois não. Aí ele foi lá, botou no Viva Voz. Pastor Poliano, naquele momento, ele estava no centro da igreja, com os demais pastores. Naquele momento, ele estava ali orando, pedindo a Deus uma provisão, que eles precisavam de 20 mil reais para pagar, para comprar as cadeiras da igreja. Era a primeira parcela das cadeiras e eles precisavam, naquele momento, honrar. Eles não sabiam como. Aquilo ali, para mim, me impactou tanto que eu confesso que eu nem lembrava mais dos 500 mil que eu tinha recebido, porque ali eu entendi. O que eu entendi? Primeiro, com Deus não se negocia. Glória a Deus. Verdade. Primeira coisa que eu aprendi. Segundo, Deus fez com que os carros não fossem vendidos e sim o recurso viesse de outra forma, porque é como fosse ali, porque se os carros fossem vendidos é como fosse eu estivesse ditando as regras. E Deus faz da maneira dele, não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Terceiro, Deus nos dá muito mais do que nós pedimos. E quarto, pastor Márcio, não é sobre nós. Muitas vezes é sobre o nosso próximo.
Às vezes ali nós somos só um canal de bênção na vida do próximo. Então ali eu fui só uma ponte para ser bênção na vida daqueles pastores ali, como de outros projetos ali que a gente abençoou. E pastor, um dos segredos da minha prosperidade, hoje, graças a Deus, hoje eu estou realizado financeiramente, mas porque eu entendi que um dos segredos da prosperidade é a generosidade. Quanto mais vidas ali, mais projetos você abençoa, mais você é abençoado. Verdade. Quanto mais você se desprender do dinheiro, mais Deus ele vai te honrar, vai te abençoar. Porque eu fico imaginando Deus ele olhando para o seu coração e falando assim, não, peraí, o pastor Márcio, ele não está olhando para o dinheiro, ele está querendo abençoar vidas. Espera aí, então, quanto mais eu entendo o coração dele, mais eu vou abençoar. Sim. Mais ele vai jorrar ali fontes de água vivas ali e vai abençoar a sua vida a tal forma que quanto mais ele vai entendendo que ele vai te dando e mais vidas são abençoadas, então é algo que isso aí não tem fim. Verdade. Quando a gente entende esse propósito, eu falo que com a minha esposa, amor, nossa vida é próxima, mas em prosperidade em todas as áreas. É financeira, é na saúde, no nosso casamento. Eu tenho orgulho, eu estou aqui com ela, eu tenho orgulho, pastora Poliana, do meu casamento. É a coisa mais linda, o meu casamento, a gente vive junto, direto, 24 horas, trabalhamos junto. Quanto mais eu convivo com a minha esposa, mais vontade de estar com ela eu tenho. Eu fico distante 1 hora, eu já tenho saudade dela. E você imagina você viver 24 horas. É essa união, essa vontade de estar, o prazer de estar com ela todo momento. Porque é bíblico isso. Sim. Né? De a gente, Deus formou ali o homem e a mulher para que os dois estejam. Para que quando um tiver... quando um cair, o outro ajudar a levantar. Uhum. Então isso é bíblico. Quantos momentos, quando eu estava fraco, ela foi ali, a coluna ali, para me levantar. Palavras de sabedoria. Poxa, tiveram momentos ali, pastor Márcio, que a gente puder dedicar muito ao trabalho. Sempre fui muito nisso, assim, de fazer com excelência, de fazer o nosso melhor, mas é natural. Chega um momento que a gente chega no nosso limite, né? E eu tive um burnout recentemente, por dedicar muito ali ao trabalho. E aí entra na questão bíblica também, tudo é um equilíbrio. Você tem que buscar um equilíbrio. Tem tempo para tudo, né? É isso aí. Tem tempo para tudo. Então, eu hoje, o que eu tenho feito? Certa vez, um grande amigo meu, que eu amo demais, ele falou assim, Wellington, se você chegar agora e fizer uma oferta ali de 100, 200 mil reais ali na igreja, não vai pesar muito no seu bolso. Deus, ele quer que oferte o seu tempo para ele. Ali, pastor Márcio, ali ele pegou pesado comigo. Ali ele pegou, mas eu falei assim, porque Wellington, o seu tempo é caro. Então, Deus, ele quer que num horário de pico aí, numa terça-feira, numa quarta, num período da tarde, você desliga o seu celular e se dedica a Deus ali. Tem o seu tempo com Deus. Com ele. Verdade. E aí, esse é o momento de você ofertar para Deus. Que ali você está dando o seu melhor. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer da minha sala de reunião um altar. Ali, todos os meus clientes que chegam, inúmeras experiências, pastor Poliano. Agora desceu aqui, eu lembrei de uma experiência foi um casal, foram fechar uma operação de consórcio com a gente. Eles são sócios, né? Um homem e uma mulher, não são casados, são sócios apenas. E eles foram lá fechar uma operação com a gente de consórcio, uma operação até muito grande, robusta. E aí, no meio da negociação, o Espírito Santo fala do meu amor para ele. Fala do meu amor para ele.
Pastor Poliano, na mesma hora, na hora eu nem penso duas vezes. Eu falei, coloquei a operação de consórcio de lado. E aí comecei contando um pouquinho do meu testemunho, de tudo que Deus estava fazendo, e eu comecei a declarar sobre a vida dele o amor de Deus. O quanto o amor de Deus nos constrange, o quanto é um amor ágape, é um amor infinito. E aí eu comecei falando do amor para ele, e eu sei que quando acabou aquela reunião, encerrou tal, aí eles foram embora. Horas depois, a sócia me liga. Wellington, estou ligando para agradecer a tarde de hoje e tal, e enfim. Mas eu gostaria de compartilhar algo, não sei se você sabe, mas o meu sócio, ele é ateu. E ele tem aversão a crente. E não pode nem falar do nome de Deus para ele. Só que o que acontece, Wellington? Ele entrou, quando ele saiu da sua sala, ele entrou no elevador chorando igual criança. Porque ele sentiu uma energia, né? Que o ateu não fala Deus, nem fala sentiu uma energia tão poderosa que ele falou que agora ele quer conhecer esse Deus que tanto você falou. Eu falo para você, Pastor Márcio, eu já fechei muitos contratos milionários, mas aquele ali foi o meu maior contrato. Porque aquele ali, eu ganhei uma vida para Cristo. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Verdade. Aquela vida para mim representou mais do que qualquer contrato que eu já fechei em toda a minha vida. Aleluia. E depois dali, eu fiz aquela minha sala ali de reunião, um altar. Todos que entrarem ali, Deus é minha prioridade. Aleluia. Deus é minha prioridade. É a gente falar do amor de Deus. Tanto é que depois eu quero ter o prazer de recebê-los lá. Vocês vão reparar ali o seguinte. Tem a sala de reunião, tem a cadeira presidencial. Eu sento aqui do lado. A cadeira presidencial ninguém senta. Ali é aquela cadeira... Isso é honra que a gente falou aqui do texto. Você destacou, botou ele à frente da sua cadeira. Quando você fala assim, eu lembrei aqui de capítulo 5 de Lucas. Irmão, esse texto é um texto sensacional. Quando fala daquela pesca maravilhosa. Porque ali naquele texto de Lucas tem bênçãos materiais e bênçãos espirituais. E a gente precisa entender, porque nós estamos aqui, nós precisamos nos alimentar, então a gente precisa do trabalho, do serviço, e Deus é Deus de grandes coisas. O Senhor quer que a gente prospere. Nesse texto vai falar, Jesus está pregando ali, pede o barco de Pedro emprestado, Pedro empresta o barco, e ele tinha vindo de uma noite mal sucedida, pescou nada. E como pescador experiente, ele sabia que o mar não estava para peixe. Mas Jesus fala assim, vamos pescar. E quando eles vão para o mar, Jesus faz o quê? Fala para Pedro, Pedro, lança a sua rede no mar. Aí entra aquilo que você falou, que Deus falou com você. E você obedeceu e falou do amor para um ateu. Naquele mesmo momento ali, Pedro falou bem assim, Senhor, eu sei que o mar não está para peixe. Mas, porém, todavia, como é o Senhor que está falando, eu vou lançar, obedeceu. Então, o primeiro destaque é quando você obedece, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. A segunda coisa, quando ele colocou, veio a bênção material. Ele pescou uma quantidade de peixe que ele nunca tinha pescado na vida. Terceira coisa que eu entendo, Deus vai te abençoar tanto que não pode ficar só no seu barco. Você tem que repartir para o barco do outro. Porque se você retém, quebra. Então a bênção de Deus tem que ser compartilhada. Isso aí. As experiências que Deus tem. Então eu quero liberar uma palavra profética para você. Que 2025 Deus vai te abençoar tanto, que você vai ter que trazer outros barcos e falar assim, aquilo que Deus está fazendo na minha vida vai fazer na sua vida também. Aleluia, em nome de Jesus. Quando a gente começa a entender isso, a gente parte para outro tipo de bênção, que é a bênção espiritual. Lá no mesmo texto do capítulo 5 vai falar o seguinte, que Pedro, vendo aquela situação, Pedro teve um temor tão grande que ele falou assim, Senhor, se aparte de mim porque eu sou pecador.
E tem muita gente que acha que é assim. Eu sou pecador e por isso eu preciso ficar longe de Deus. Não, 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 não. Você é pecador, você tem que ficar mais próximo, porque quanto mais próximo de Deus você ficar, mais você vai ter o caráter de Cristo e vai ser uma pessoa melhor. Aí Jesus vira para Pedro e fala bem assim: Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador. Pescador de homens. Você vai ser o pescador de homens. Aqui é a bênção espiritual. Quando nós entendemos que o Senhor ele tem bênção materiais, mas bênção espiritual para a gente muda o nosso patamar. Eu tenho certeza que a partir do momento que você entendeu isso na sua vida, o seu patrimônio cresceu mais. Muito mais. Por quê? Porque Deus tem bênçãos materiais e espirituais. Aqui é a chave para que a gente possa prosperar dia após dia. Então, quanto mais você escuta a voz de Deus e você obedece a voz de Deus, mais bênção material você tem para sua vida e mais bênção espiritual. Isso é tão tremendo, que o maior ganhador de almas da Bíblia não é Jesus. Não é o apóstolo Paulo, é o apóstolo Pedro. Ele era especialista em ganhar almas, porque se cumpriu a palavra profética que Jesus falou sobre ele. Então, na primeira pregação que Pedro vai fazer, 3.000 almas se converte. Na segunda pregação, 5.000 almas se converte. Então, Deus, ele tem isso para nós. O Deus que nós servimos é um Deus de grandes coisas. Quando uma pessoa fica focado só nas bênçãos materiais, ela deixa de ter as experiências espirituais que teriam. Quando você vai percorrer em Atos a história da igreja, você vê capítulo 3 e 4. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos: não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele nunca conseguiria isso com riqueza. Isso, o levante e ande, é porque está na bênção espiritual que Jesus profetizou na vida dele lá atrás. Sim. Essas experiências que você contou aqui pra gente só é possível por quê? Porque você colocou a fé. É a fé que muda as nossas escolhas em obedecer aquilo que Deus tem para nós. E aí, ele nos muda de nível. Então, eu quero falar para você que está em casa, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus tem bênção materiais e bênção espirituais para você. Aí o conselho bíblico é: não foque só nas bênçãos materiais. Sim. As bênçãos espirituais vão te dar a convicção que Deus é com você. Sim. Não importa o problema, a luta, a adversidade que você está passando, você sabe, Deus está comigo. A qualquer momento vai mudar meu cativeiro. Isso aí. A qualquer momento Deus vai aparecer e vai manifestar. E aí entra aquilo que Paulo escreve em Romanos no capítulo 5, que as adversidades servem para nos dar experiência, paciência. E quando a gente adquire isso, a gente fica tranquilo. Porque eu estou passando pela prova, né? É aquele hino do Irmão Lázaro? do Lázaro. Estou passando pela prova, dando glória a a Deus. Isso daí. Agora é importante, Deus ele tem compromisso para quem tem compromisso com ele. Isso aí. Às vezes as pessoas pensam assim que, poxa, o Hélito vive né? Tudo é maravilhoso, é um sonho. Mas quantas e quantas madrugadas, né, amor? Foram ali, ó. Todas as madrugadas, 3 horas da manhã, a gente ali, ó, cansado, com sono. E às vezes mesmo ali exausto, mas entrando num propósito com Deus, entendeu, pastor Márcio? Ali pagando um preço, mas jejum, oração, e a gente meditar na palavra, porque quando você está ali buscando num propósito, orando, meditando e num jejum, você começa a ficar sensível mais à voz de Deus. Com E aí, certeza. onde Deus ele vai começando a te direcionar. E até aquilo que está tudo embaraçado começa a desembaraçar, aquilo que tem tudo para dar errado começa a dar certo. E aí eu fui percebendo que assim, aquilo que tudo está escuro começa a clarear. Aleluia. E eu quero declarar sobre a sua vida, a partir de hoje, na sua vida, Deus está iluminando os seus passos. Acabou a escuridão, acabou as incertezas, acabou a solidão, acabou a confusão,
Acabou aquilo tudo que está embaraçado, Deus está desembaraçando nesse momento. Amém. Assim como fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida a partir de agora. Aleluias. Eu declaro sobre a sua vida. Pastor Márcio e pastora Poliana, uma coisa muito importante também a gente colocar aqui. Deus, ele nos dá dons. E ai da gente não florescer e não dividir esses dons e realmente frutificar, que é ensinar. Porque ai da gente se a gente reter. Por quê? Hoje eu tenho uma empresa ali de seguros, que é sobre a gestão da minha esposa, e tenho uma empresa de consórcio, que é algo voltado mais para a educação financeira. Então, eu falo que eu vendo muito mais do que um consórcio para os empresários, para as famílias. Eu ensino aos empresários a ter uma educação financeira e a realmente a saber prosperar, a constituir patrimônios, né? E saber se organizar de forma, né, planejada. Então, isso foi um dom que Deus me deu e eu tenho prazer de ensinar essas famílias. Existe um estudo que hoje mais de 78% das famílias estão endividadas. Olha só. Muito. Olha como que é expressivo esses números. Sim. Então, assim, é o meu papel de poder contribuir com a sociedade, de ajudar essas pessoas a prosperarem e a aprenderem realmente se educar financeiramente, a ter uma disciplina financeira. Então, porque o Senhor já me mostrou que se eu não ensinar, Ele vai tirar esse dom de mim e vai passar para uma outra pessoa. Sim. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, pastor Márcio, têm dons em outras áreas Sim. e estão retendo. E isso é muito sério. Dons espirituais, nesse caso, eu dom no ensinamento da questão da educação financeira e como outros dons, como minha esposa também tem os dons dela. Então a gente precisa, nossa missão aqui na Terra aqui é poder realmente frutificar. E engraçado é que eu tenho percebido, e um grande amigo meu e pastor falou isso, Wellington, Deus está dando outros dons na sua vida e isso está florescendo, dons de revelações, entre outros, e isso faz com que a gente cada vez mais busque cada vez mais nos empenhar a gente ter essa intimidade com Deus para que realmente Deus venha nos usar. Sim. Porque quantas famílias estão perdidas, desorientadas. Você quer ver um exemplo? A questão onde eu tenho muito orgulho do meu casamento. Eu sempre falo, eu tenho vontade de palestrar para casais, porque olha quantas experiências que a gente pode compartilhar na nossa vida conjugal, onde muitos, tem empresários, pastor Márcio, que chegam para a gente e falam assim, Wellington, me explica, como que vocês fazem isso para dar certo? Vocês têm uma vida conjugal, vocês trabalham junto e tal, mas eu não consigo ficar, eu não conseguiria trabalhar junto com a minha esposa. Então, é assim, para eles isso seria um desafio, para a gente é um prazer, é um orgulho. Pode continuar. Pode continuar. Mas, assim, então, tem muitas coisas que realmente a gente precisa poder cada vez mais, realmente, aí cabe a gente estar cada vez mais íntimo do Senhor para que Deus realmente venha nos mostrar e quanto mais a gente busca o Senhor, Ele vem direcionando os nossos passos naquilo que a gente deve fazer, naquilo que nós devemos agir, porque a sociedade está aí, carente, sedentos, precisando de uma palavra, seja de amor, uma palavra de apoio, uma palavra, ou às vezes realmente precisam ser confrontadas, né? Porque nós temos que agregar na vida deles, nós como cristão, como boca de Deus, Sim.
E às vezes que tiver que também que corrigir, que devemos fazer isso também. Claro. Muito, E muito. o que você falou é aquela parábola dos 10 talentos, né? A Eu parábola dos ia talentos. citar isso. Então, Me cita, veio na meu, hora, cita. né? Pessoas com talento escondendo o talento. Se Isso você aí. esconde, você retém, irmão, não prospera. Tem o talento de vida, multiplique. E essa prosperidade, né? Você falou muito da prosperidade, você falou assim, no meu relacionamento eu vivo de uma forma que as pessoas não acreditam. E eu dou glória a Deus que você falou, não fiquei com inveja, porque graças a Deus a gente vive Amém. assim também. E eu sei como é. E eu sei que as pessoas não acreditam quando você fala. Na época da pandemia, eu vi as pessoas, ninguém aguentava mais. Foi pra gente, foi maravilhoso poder estar perto, Tá estar junto. junto. Né? E tem gente que não acredita. Então, esse relacionamento com Deus, essa entrega, essa divisão de talentos que vocês têm, quando vocês entregam e dividem, traz a prosperidade e a gente tem a visão que a prosperidade é só o financeiro. Sim. O seu casamento ser Não, abençoado, isso aí. suas filhas serem abençoadas, a gente Sim. conhece, sabe que são meninas maravilhosas. Tudo, a gente olha para vocês, e mesmo sem conhecer, sem ter tanto contato, tem vontade de estar perto. Isso é prosperidade. Isso é presença do Senhor, isso é Espírito Santo. Então, essa humildade de dividir, né, é semente que vocês plantam. E a semente plantada, ela vai germinar. E quanto maior a semente, em maior quantidade, vai colher muito mais. E vocês estão colhendo, e eu creio que vão colher muito mais em todas as áreas que vocês dividirem, que vocês plantarem. Tá? Eu creio isso, assim, sem dúvida nenhuma. E Deus é tremendo. E eu estou aqui, assim, emocionada com a história. Pastora Poliana, eu lembro, eu tenho a Sofia, de 13 anos, e a Antonella, de 6 anos, né? Vai fazer 6 Parecido com a gente. Lá em né? casa Tem o também, Gustavo tá vendo? de 12. Gustavo faz 12 agora, Gustavo Gui fez de 6. 6. E aí, por quê? É muito fácil você ser cristão lá fora, né? Na igreja, na rua, agora Dentro de você casa, vê Dentro de é um casa. exemplo. exemplo dentro de casa. E aí a minha filha, a Sofia, mais velha, ela falou uma vez assim, pai, eu quero um homem como o senhor, meu Glória a marido, Deus. porque o senhor é exemplo de esposo para minha mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Impactante. Não tem preço ouvir isso. Verdade. Não tem preço. Esse sim é a maior prosperidade, a maior riqueza, pastor É Márcio. isso aí. Essa é a maior riqueza. Ouvir da sua filha. Pai, eu quero um homem como o senhor. Um homem que respeita minha mãe, que é fiel, que Glória se a preocupa Deus. com ela. Essa, para mim, foi a maior pérola, uma das maiores pérolas que eu já ouvi. Então, assim, isso é prosperidade. Isso é prosperidade. As pessoas acham que prosperidade é você ter dinheiro. Sim. Mas quanto camarada que tem dinheiro, homens, mulheres que têm dinheiro, e se joga de uma ponte. Sim. Prosperidade, eu até separei o texto que eu gosto muito do Salmo Tem gente primeiro. que tem só o dinheiro, né? Só o isso aí. dinheiro. O Salmo 1, ele diz assim, no verso 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Agora, olha o resultado Lá no final. em ter o prazer na lei do Senhor. Ter prazer aqui na lei do Senhor é guardar os seus mandamentos e praticar os seus mandamentos. Quando você faz isso, como você disse no seu exemplo, eu sou fiel à minha esposa. Por quê? Porque tem um princípio bíblico. Quem é fiel a Deus é fiel à esposa, é fiel ao sócio, é fiel a qualquer pessoa, porque é um princípio que ele desenvolveu. Fidelidade é um Quem é princípio, obediente a Deus, é obediente aos pais, é obediente em qualquer situação. Sim. Porque é um princípio que eles que ele tem de obedecer. Agora o resultado, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual o fruto dá no seu tempo, e as suas folhas nunca cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É tudo. É na finança, é na família, é na fé. Tudo. Prosperidade é um conjunto de bens que te faz bem. Sim. Então, quando a gente olha a prosperidade bíblica,
é essa que você tá bem em tudo. E assim, e às vezes você que está em casa pode pensar assim, cara, mas eu não sou rico, eu sou próspero. Tem isso também. Aquilo que Deus te deu te sustenta e tá tudo certo. Você tá feliz com a sua renda, você tem um casamento abençoado, você tem filhos abençoados. Saiba que Deus é contigo, você escuta a voz de Deus. Mantenha isso. Permaneça fiel. Porque Deus vai te colocar onde o seu coração deseja estar. E pra gente concluir, porque já passou mais de 1 hora, Vaz. Pai, é muito testemunho, hein? Faltou álcool, né? Mas quando a gente fala da parábola dos talentos, é extremamente... Porque quando você olha lá no texto, Deus deu o talento na capacidade de cada um. Para um ele deu 5, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 1. Capacidade de cada um Deus vê. Então, talvez você não está onde você está por conta do seu pouco conhecimento. Então, busque conhecimento para que Deus possa te dar. Porque Deus, ele vai dando de acordo com o que você tem. O que você tem de conhecimento. Não adianta, ele não vai te dar o que você não pode carregar. Porque vai ser suicídio para você. E Deus sabe disso. Então, a partir do momento que a Bíblia fala que aqueles que Deus deu, eles saíram, o que teve 5 multiplicou. E é isso. Quando a gente entende que aquilo que Deus está nos dando, nós precisamos multiplicar aquilo que Deus está nos dando. Porque Deus vai vir e vai nos cobrar daquilo. Então, Deus tem te dado essa capacidade de estar falando com você. Né, Wellington, se capacita para falar para casais, empresários. Porque tem pouco isso no meio cristão. Pessoas dentro da igreja que estão sofrendo com essa dor, porque nos nossos púlpitos, infelizmente, a Bíblia é muito grande. Sim. E às vezes não dá para falar sobre esse tema específico. Às vezes o pastor vai falar nisso daqui numa conferência e depois só daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos que você vai ter esse assunto de novo. Então Deus está te colocando para que, olha, eu vou te dar esse talento, agora desenvolva para que você possa abençoar outras pessoas nessa área da finanças em família para empresários. Então, quando você começa a fazer isso, Deus começa a te dar. Mas olha o que o texto vai falar também. Que o que ganhou 1 escondeu porque ele ficou com medo de perder. Então, quando a gente retém, o Senhor vem e tira aquilo que a gente retém e vai dar para o outro. Outros vão falar aquilo que você deveria falar. Outros vão fazer aquilo que você deveria fazer. Então, meu irmão, Deus te deu o talento. Todo mundo tem. Alguns mais e outros menos, mas Deus te deu a capacidade de multiplicar. Multiplique o talento que Deus está te dando em qualquer área, seja da finança, seja da família, seja do serviço que você vai fazer, enfim. Faça aquilo que Deus te deu com excelência, porque Deus vai te dar mais. Amém? Amém? Meu amigo, nós estamos chegando aqui na hora da oração, então quero pedir você para compartilhar. Você viu que foi sensacional, né, as experiências que foram compartilhadas de fé, de finanças. Né, isso é extremamente importante para a nossa comunhão com Deus, entender que Deus está conosco em qualquer situação. Então, quero convidar você agora, pega seu copo com água, aquela roupa que você quer consagrar através da oração. Nós vamos orar como é de costume, né, para que Deus possa abençoar a nossa família, a saúde e a finança. Então, eu quero que você agora, nesse momento, né, chame aí a sua família para vocês orarem junto. Esse é o momento de você exercer a sua fé. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu creio. Eu creio que nós estamos aqui para declarar a vitória de Deus na sua vida em nome de Jesus. Através dessa oração que nós vamos fazer, nós aqui no estúdio e vocês aí em casa, pessoas vão ser curadas nos hospitais. Empresas que estão falidas vão voltar a dar lucros e vai sustentar muitas famílias. Né? Famílias que estão com problemas, né? O marido que está pensando em largar a esposa que está pensando em largar o marido, os filhos que estão nas drogas. É através dessa oração, a oração da fé, pessoas vão ser restauradas em todos os estágios da sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a orar. E ore por isso na sua família. Porque isso partiu aqui do período de oração que nós estávamos fazendo, aonde Deus nos mostrou a
as 3 áreas que o diabo mais ataca, que é essas 3 que nós vamos orar, desde o primeiro episódio do Papo de Bíblia, que é família, finança e saúde. Satanás atacou a vida de Jó nessa área, fez um arraso na vida de Jó. Mas na sua vida isso não vai acontecer, porque Deus vai estar te abençoando, te livrando, te guardando. Amém? Então vou começar aqui orando, vou orar pela saúde. Amém? O Wellington vai orar logo após a minha oração sobre finanças e a pastora Poliana vai estar orando pela família. Amém? Então vamos orar, pega o seu copo com água aí e oremos ao Senhor agora. Pai, neste momento, ó Deus, nós estamos orando, Senhor. Estamos pedindo para que o Senhor entre com providência, ó Pai, na vida, Senhor, de pessoas que estão nesse momento desesperadas com problema de saúde. Foram desenganados, Senhor, dos médicos. A medicina não consegue mais resolver esse problema no câncer. Esse problema, Senhor, da diabetes. Problema, Senhor, no rins, no fígado. Está desenganado, Senhor, da medicina. Ou, Senhor, doenças até mesmo que o médico não consegue, Senhor, detectar, dar um diagnóstico. E pessoas estão desesperadas porque do nada começaram a atrofiar, do nada, estão desesperadas, Senhor. Espírito Santo, eu lhe peço que essa oração chegue até essa pessoa, porque essa pessoa vai declarar no nome do Senhor Jesus a cura sobre a sua vida. Nós declaramos a cura, Senhor. Essa pessoa vai ser curada para que a manifestação, aleluia, da glória do Senhor aconteça. Meu Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que o evangelho é o poder e o poder do Senhor cura pessoas. Nós vimos em todo o ministério de Jesus, Jesus curando cego, paralítico, e nesses dias não é diferente também, Senhor. Eu quero declarar nos hospitais, crianças, ó Pai, que estão com câncer, crianças, Senhor, que estão desenganadas, aleluia, os pais receberão a notícia que o filho foi curado de maneira misteriosa. Eu creio, Senhor, porque Tu és um Deus que está em todos os lugares, Tu és um Deus que tem todo o poder, então manifesta o Seu poder agora, meu Deus, agora, Jesus, repreenda essa enfermidade. Oh, meu Deus, esse homem, Senhor, que está impossibilitado de trabalhar por conta desse problema, Senhor, por conta dessa dificuldade que tem deixado ele internado no hospital. Mas agora declaramos a cura. Esse homem, essa mulher que está em casa, está paralisado nessa cama, agora receba a cura em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, graça te damos e rendemos a Ti, Senhor. Sim. Senhor, neste momento, eu quero te pedir, visita cada empresário, Senhor, que está nos ouvindo. Senhor, cada empresário que está desesperado, ó Pai, com as suas finanças indo à ruína, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abre as comportas dos céus, derrama bênção sem medida, Senhor. Senhor, visita essas empresas que estão com essas dívidas, Senhor. Senhor, vai com a Tua providência, com a Tua solução, Senhor. Senhor, capacita cada empresário, dando estratégia, dando sabedoria, dando a direção certa, Senhor. Ó Senhor, envia recurso, Pai. Envia a estratégia certa, ó Deus. Senhor, visita agora cada lar, que às vezes, Senhor, nas suas dispensas não tem o que comer, que estão vazias. Senhor, entra com a Tua provisão, Senhor, entra com recursos, Senhor. Pessoas que estão sem emprego, Senhor, precisando de uma oportunidade, ó Deus. Por isso, Senhor, envia agora, Deus, condições para que eles consigam, ó Deus, uma porta de emprego, Senhor. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Aleluia. O Senhor faz o impossível se tornar possível. Porque Tu és o Deus, o dono do ouro, o dono da prata.
Aleluia. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor me tirou da lama e me colocou nessa posição, o Senhor vai fazer agora, Senhor, na vida de cada um, Senhor, 100 vezes Senhor mais. Jesus, Eu profetizo, nós eu declaramos, em nome do declaro Senhor Jesus. toda a unção de prosperidade na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, Sim, meu Deus. em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Que eles venham ver, Vidas Senhor, possam ser que a impactadas, dependência Senhor. deles não estão no dinheiro, nos recursos, nas suas contas bancárias, mas que está no Senhor, ó Sim, meu Deus. Senhor, trabalhe em cada coração. Tire deles, ó Pai, esse coração que está incrédulo. Ó Pai, o Deus Mamon, muitas pessoas estão com o coração no dinheiro. Caia por terra agora, Pai, nome todo de esse Jesus. principado e potestade. Que o coração deles esteja em Ti, Senhor. Sim, meu Pai. Senhor, Tu és o Transforma. Deus Só poderoso. o Senhor tem esse E eu poder. declaro vitória financeira na vida Em nome de do cada Senhor um. Jesus. Em nome de E essa oração que eu ligo na terra, que o Senhor vem ligar no céu em concordância. Sim, meu Em Pai. nome de Jesus. Aleluia. Amém, Amém. Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, e Sim, poderoso. Jesus. E Deus, Tu criastes a Trabalhe, família Senhor, como o na projeto família. mais Trabalhe, perfeito, Senhor. E é por isso que eu Guarda, clamo Senhor. pela Tua presença neste Guarda. momento. Senhor, vai de encontro Guarda, às famílias, Senhor, Senhor Deus, nessa hora. Guarda, Senhor Deus, os restaura o casamentos. amor, Senhor. Guarda, Restaura, ó meu Deus, a fidelidade. Senhor, Na traz a autoridade Tua do paz nome de para Jesus. dentro dos lares. Eu declaro paz dentro haja dos paz, lares Deus, agora, em nome do prosperidade. Senhor Jesus. Prospera, Todo Senhor, o nos espírito lares. de contenta, todo, Senhor Deus, meu que vem Deus. para fazer que haja separação, Sim. que venha Trazer esfriar sabedoria o aos amor, que o Senhor casais. venha restaurar agora. Sim, Senhor Deus, trazer reaquece, sabedoria Senhor Deus, ao homem e à reacende o mulher, amor entre para o que possam casal, lidar, o Senhor, respeito, Senhor, com no os seu filhos casamento. para os pais, dos Em pais nome com de os Jesus, filhos, Pai. Senhor, que haja harmonia, que Sim, haja meu paz, Deus. que haja prosperidade Em nome e de que Jesus. principalmente haja a Tua presença. Eu clamo que o Senhor vá de encontro agora a essas famílias. Sim, E que o Senhor possa ser o centro, meu Pai. Porque não há nada, Senhor Deus, que Não há possa nada, permanecer Senhor, não há diante nada. da Tua presença. Nós Então nós profetizamos, declaramos a Senhor. paz nas famílias, Sim, meu Deus. a unidade nas casas Em e a nome de Tua presença como Senhor desses lares. Em nome de Em nome Jesus. do Senhor Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Amém. Querido, eu tenho certeza que você foi abençoado. Tome posse. Em nome de Jesus. Amados, nós estamos chegando a mais um fim do episódio, né, do Papo de Bíblia. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você. Meu amigo. Eu que agradeço. Eu que Obrigado. agradeço. Deus abençoe, tá? Amém. Vem Amém. muito de Deus para sua vida. Eu tenho certeza Amém. que você Amém. vai Glória a Deus. fazer diferença. Aleluia. Na vida de muitos empresários. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Obrigado. Amém. Obrigada, tá? Amém. Então, irmão, se Deus não falou com você, meu filho, foi pelo menos pra mim, porque eu tô aqui Amém. extremamente quebrantada com a história de Amém. vocês, tá? Amém. Glória a Vocês Deus. vão abençoar muitas vidas, muitas famílias. Amém. Tem um ministério lindo pra vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Então, Deus. em nome de Jesus, compartilhe esse episódio. Principalmente essa mensagem que foi impactante para a gente, esse testemunho maravilhoso. Muitos empresários precisam ouvir essa mensagem e principalmente abençoar o reino, né, Wellington? É verdade. Principalmente. Então, compartilhe, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com muitas pessoas e aos nossos Em nome de corações. Jesus. E até mais, Papo de Bíblia. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau.